Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 9 de novembro de 2021. E a primeira notícia vem do Conselho Nacional da Educação, que está reunido durante essa semana, realizando a sua penúltima reunião ordinária do ano. Não há previsão de nenhuma reunião extraordinária e prevê essa pauta, processo na Câmara de Educação Básica, na Câmara de Educação Superior e no Conselho Pleno. Na realidade, maior contingente é no Conselho Pleno, na Câmara de Educação Superior, que envolve muitos recursos, inclusive sobre decisões tomadas pela Secretaria de Regulação. No Conselho Pleno, há recursos de pareceres da Câmara de Educação Superior e no Conselho da Câmara Básica, o ato de um colégio de educação básica fora do Brasil. Então, são os pareceres que já foram anunciados, que deverão ser expedidos durante essa semana. Já é uma semana que temos também as reuniões das comissões que vêm ocorrendo regularmente, mas sem nada de muito especial, é só assunto praticamente de rotina. A segunda matéria que nós destacamos é sobre o INEP. O INEP vem passando por uma fase de turbulência. Algumas divergências pessoais fizeram com que alguns servidores apresentassem seus pedidos de exoneração das funções e existe naturalmente um foco grande da grande imprensa, porque tudo que se refere ao MEC, ao governo, então a imprensa destaca especialmente o lado negativo. O INEP faz um belo trabalho, mas tem sempre pontos de mudança constante de presidente e essas mudanças que não agradam de um número significativo de servidores. Mas tem o principal fato que ele destaca, inclusive, foi uma tentativa de fraude, quando surgiram algumas instituições receberam informações para pagamentos de taxas fora do sistema normal. Então, o INEP colocou uma nota explicativa alertando para esse aspecto de fraude e que não deva ser respeitado por nenhuma instituição, nenhuma comunicação do INEP através de e-mail ou coisas que não sejam pelas vias oficiais, que são através dos procuradores institucionais. Então temos essa turbulência aí no cenário do INEP, mas que provavelmente haverá um desfecho satisfatório, porque estamos às vésperas aí do Enem e não convém para o governo, para o próprio INEP, que tenham mudanças mais significativas nesse período. Destacamos também, como a terceira matéria, as universidades ampliando seus programas de internacionalização. Nós destacamos até de uma universidade federal que tem um ato de uma regulamentação do seu processo de internacionalização e conjuga isso com matérias trazidas inclusive na imprensa, quando o Estado de São Paulo, por exemplo, destaca na sua edição desse dia 8 de novembro uma trajetória positiva da USP, a Universidade de São Paulo, que faz seu belo trabalho junto aos cenários internacionais. E nesse foco da internacionalização, ele destaca que o investimento que a universidade faz, e todas que pretendem ter internacionalização na área de pesquisa, ampliar o grau de internacionalização, trazendo cientistas e professores de fora, enviando também seus profissionais para outras universidades, principalmente pesquisadores, incentiva a publicação de artigos em revistas científicas, isso é um aspecto importantíssimo hoje, ter artigos publicados em revistas estrangeiras, aumento de produtividade científica na instituição e, entre esses outros aspectos, traz resultado positivo, fazendo com que seja a única entidade brasileira no ranking das 100 melhores universidades mundiais. Temos outras universidades com bom trabalho, na classificação até 200, mas realmente ser o top ainda estamos longe e precisamos ter esse trabalho de internacionalização para as instituições. Indo no âmbito da Câmara dos Deputados, nós temos que destacar um trabalho que foi feito pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que mostra que a diminuição do analfabetismo depende da melhoria da formação dos professores.
existe ainda no Brasil 11 milhões de pessoas acima de 15 anos que são analfabetas. E temos mais de 29 milhões de cidadãos com a caracterização de analfabeto funcional. São pessoas que não compreendem os textos como deveria ser a compreensão. Então nós temos aí esse número de 30 milhões de pessoas no universo de 220 milhões, da população brasileira, mas nós temos aí 29 milhões, mais ou menos, são 40 milhões entre analfabetos e analfabetos funcionais. E para resolver isso, só melhorando a formação dos professores. Isso é o que diz esse conjunto de especialistas que debateu a matéria na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Indo no cenário internacional, nós destacamos o Banco Mundial liberou um estudo que mostra as potencialidades dos cursos superiores de curta duração na América Latina e Caribe. É um livro, uma publicação aberta, não há copyright, então se pode difundir aberta fortemente, mas que mostra a importância dos cursos de curta duração na América Latina e Caribe. É um cenário interessante, são mais de 200 páginas, e que destaca o financiamento do Banco Mundial para essa pesquisa. Vários autores colocam as suas observações sobre países que foram analisados. É um trabalho interessante de ser acompanhado por todos os educadores e instituições. Nós temos destacado também sempre no campo do nosso Jornal da Educação algumas orientações técnicas, e vamos destacar nessa orientação técnica. Periodicamente nós estamos comentando dois estudos, duas orientações sobre reconhecimento de saberes e competências profissionais e aproveitamento dos estudos no ensino superior. São duas coisas distintas. Uma é o reconhecimento de saberes e competências profissionais. O reconhecimento de saberes é previsto, inclusive, na legislação, e cabe às instituições analisarem o conhecimento, a percepção, o conhecimento de cada candidato, cada aluno, para poder ter o aproveitamento de saberes. Então, significa, é muito comum, por exemplo, os refugiados que vêm sem ter o histórico escolar, hoje conhecido também muitos profissionais que são conhecedores dos conteúdos, mas não têm a formação. Então, é a figura do reconhecimento de saberes. Isso é perfeitamente possível, você até dispensar de cumprimento de disciplinas, porque ele já conhece a matéria e não precisaria estar estudando novamente, porque não tem um documento nesse sentido. Agora, existe outro instrumento que é o aproveitamento de estudos. Esse sim tem que ser feito no mesmo nível de escolaridade. Então, a instituição pode aproveitar estudos, disciplinas feitas num curso por outro. O curso depende de uma análise, uma comissão interna da instituição e define exatamente esse processo em termos de realização. Então, nós destacamos aí essas duas orientações que são elaboradas pelo Instituto e que está à disposição de todos os leitores. Entre as entidades conveniadas, nós destacamos a VL3 Consultoria, Inovação em Tecnologia e Gestão. Ela tem uma série de trabalhos na linha de inovação e é uma instituição que tem trabalhado fortemente na colaboração com as instituições de ensino superior e educação técnica para inovações. Então, é um conveniado do Instituto e que nós registramos com satisfação os resultados positivos que têm sido obtidos por essa empresa, que é uma empresa sediada aqui na cidade de Niterói, mas tem atuação em todo o país. No âmbito do Instituto, destacamos o IPAE lança programa de apoio de escolas com cursos preparatórios para o início do ano letivo de 22. Então, na realidade, todas as escolas, especialmente de educação básica, têm aquelas semanas, são semanas preparatórias para o início do próximo ano letivo. E essas semanas são realizadas normalmente próximo ao início das aulas, normalmente vamos ter em janeiro, e o Instituto tem condição de colaborar com todas as escolas na elaboração desses programas, inclusive o desenvolvimento de encontros presenciais e encontros virtuais. Então, nós temos assim, para o mês de janeiro, embora possa estender alguma coisa em fevereiro, mas normalmente as escolas vão iniciar as atividades em fevereiro, porque o carnaval é tarde. Então, janeiro é o mês, normalmente, desses trabalhos que são
de preparação. Eu chamo de reciclagem, que não é o termo correto, mas é o que tem sido normalmente utilizado, principalmente pelas escolas de educação básica. Então, esses são os principais destaques da nossa edição do dia 9 de novembro.